Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos chegando ao fim agora, né? Belezinha, galera? Já assistimos aí nossas videoaulas, fechamos já todo o nosso conteúdo. Só relembrando aqui que a matéria desse quarto bimestre a gente assistiu aqui, nós vimos aqui sobre a Era das Revoluções, as revoluções burguesas. Quais são as revoluções burguesas, André? Só para a gente relembrar aqui. A Revolução Puritana na Inglaterra, a Revolução Gloriosa também na Inglaterra, que vai definir a Inglaterra aí como uma monarquia parlamentar, né, e estruturar aí com o ato de navegação, estruturar a economia inglesa, a gente viu aqui, né, com Oliver Cromwell, né? A independência dos Estados Unidos, mas lembrando que a independência a gente viu no bimestre passado, a independência dos Estados Unidos, porque ia ficar muito grande aqui no conteúdo, então a gente já viu a independência dos Estados Unidos, mas lembrando que essa independência dos Estados Unidos está acontecendo nesse momento aqui. Então é Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que a gente viu aqui, Robespierre, e a Revolução Industrial na Inglaterra. Essas 5 revoluções aí, lembrando que a gente vai citar aqui a independência dos Estados Unidos, mas a gente não vai estar falando que a gente já viu essa independência no bimestre passado. Tranquilo até aí, gente? Vamos corrigir aí as atividades da apostila, os exercícios da apostila, para ficar com tudo pronto e você ir tranquilo para a prova. Tranquilo? Fui! Vamos lá, fofuxi, vamos fechar a nossa apostila, vamos ver a primeira atividade aí da apostila. Vamos lá, Unesp, São Paulo. O período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. A Revolução Inglesa, 1640, Lisboa, 1981. Vimos aqui, ele está falando aqui sobre o quê? Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Que vai acontecer o quê? Vai ser a derrubada, a Revolução Puritana derruba a monarquia absolutista e entra uma república, aí depois volta a monarquia absolutista de novo, aí depois, quando vai ter um golpe agora com a Revolução Gloriosa, já entra aí uma monarquia parlamentar. A gente discutiu isso em sala de aula, até falei aqui, só para você perceber aí, ó, até nós falamos aqui nos cercamentos, você tem ali um grande arranjo, na Inglaterra acontece isso, um grande arranjo entre a nobreza dona de terras e a burguesia que está vindo aí com as fábricas, né, com as manufaturas e as fábricas. Os cercamentos vai conseguir juntar esses dois grupos no interesse econômico em comum. Vai haver os cercamentos no campo, que vai produzir o algodão para as cidades, para a criação de panos. Então aí, ó, há esse rearranjo entre monarquia, entre a nobreza e a burguesia. Só que no plano político, isso não acontecia. Porque numa monarquia absolutista, a nobreza tem vantagens, porque o rei está mandando em tudo. Só que a burguesia, ela perde autonomia. Aí tem a revolução aí, que a gente viu aqui, a Revolução Puritana, em que se derruba o rei, o monarca absoluto, e se coloca uma república. Aí favorece a burguesia, mas arrebenta com a nobreza, porque numa república não tem nobreza. Então, todos os privilégios de não pagar impostos, de ter cargos públicos, todos os privilégios da nobreza acabam. Aí volta depois de novo a nobreza aí. De novo com a monarquia absolutista. Aí vem a Revolução Gloriosa que consegue equalizar os interesses da nobreza e os interesses da burguesia. Mantém-se uma monarquia com todo o privilégio da nobreza, mas agora se instala uma monarquia parlamentar onde a política quem manda é a burguesia. Aí o equilíbrio entre essas duas forças. Até falei com os alunos na sala que não vai ocorrer na Revolução Francesa.
Tranquilo? Então aqui, ó, ele está se referindo o quê? O fim da monarquia absolutista e a crescente supremacia da política do parlamento. Foi até aí, gente? Tranquilo? Vamos seguir. O Nesp. Nas outras monarquias da Europa, procura-se agradar a benevolência do rei. Monarquia absolutista. O rei, né, tem que puxar saco do rei. Na Inglaterra, o rei procura agradar a benevolência da Câmara dos Comuns. Ou seja, a força está com a burguesia ali na Câmara dos Comuns. Essa diferença entre a monarquia inglesa e as do continente deve-se à letra E. As revoluções políticas de 1640 puritana e 68 gloriosa, que retiraram do rei o poder de se sobrepor ao parlamento. A gente falou, olha, questão falando sobre o mesmo assunto aqui, falando agora aqui da monarquia parlamentar. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Número 3. Observe a charge alemã abaixo, satirizando o líder da Revolução Puritana Inglesa, Oliver Cromwell, e, de acordo com seus conhecimentos históricos, responde à questão seguinte. É possível afirmar que o artista, ao satirizar Cromwell, estava relacionando ao fato de o rei, o fato de o auto-intitulado Lorde Protetor. Então vamos lá. Se liga que a Revolução Puritana ela vai derrubar o rei vai ser decapitado e vai entrar agora o Oliver Cromwell como Lorde como um presidente aí, um Lorde Protetor, como o governante. Agora a Inglaterra virou uma república, não tem mais a nobreza aí. Então ele está satirizando o Cromwell. Por quê? Porque você virou uma república aqui, mas você tem um cara que é um ditador. Então ele está brincando aqui com ele, botando uma coroa de rei. Porque qual é a diferença entre um ditador, com todo o poder na mão dentro de uma república, e um rei absolutista? Você entendeu? Olha aí, é uma sátira aí, né? É uma sátira. O poder ficou centralizado na mão de uma pessoa só, de novo. Ter se tornado um ditador durante a República Inglesa. Tranquilo até aí, gente? Foi? Vamos lá, número 4. Antes éramos governados por um rei, lordes e comuns. Agora somos governados por um general, uma corte marcial e a Câmara dos Comuns. E peço que me digas, onde está a diferença? De novo, a mesma coisa que a gente falou aqui da outra discussão. O trecho do panfleto distribuído à época da Revolução Puritana apresenta, ao mesmo tempo, as mudanças políticas decorrentes do processo revolucionário e a manutenção do afastamento da massa popular do poder. Em relação a esse processo revolucionário, é incorreto, ele quer o errado, afirmar, vamos lá, letra D, que o início do conflito deu-se ao fato de Carlos I recusar-se a fechar o parlamento, mesmo que os seus conselheiros tenham indicado existir aí um foco de tensão. Não, o que deu início, a gente falou aqui, são dois fatores aí que levam à Revolução aí puritana. Nós falamos aqui na sala de aula. Primeiro, o rei percebeu que a burguesia ela estava ficando cada vez mais rica e poderosa, então a maneira que ele tinha de tentar enfraquecer essa galera, taxar altos impostos neles para arrancar a riqueza deles, então eles não gostaram, e ele começa de novo a perseguição religiosa dentro da Inglaterra. Então esses dois fatores que levam à Revolução. É o retorno da perseguição religiosa dentro do país e a alta taxação em cima da burguesia para tentar enfraquecer essa burguesia. Não tem nada a ver aqui com isso. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? FATEC de São Paulo, Guilherme de Orange, o rei final aí, foi proclamado rei com o nome de Guilherme III, depois de ter assinado o Bill of Rights, com as limitações impostas pelo parlamento à monarquia. Sobre essas limitações, é correto dizer que, a gente falou aqui, virou uma monarquia parlamentar. Quem manda é o parlamento, o rei está lá, mas não manda em nada.
configura um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia absolutista vigente por uma monarquia constitucional e parlamentar. Tranquilo até aí, gente? Fechou? Vamos lá, galera. Número 6, o FRJ. Leia o texto a seguir sobre algumas das razões que levaram à chamada Revolução Gloriosa e responda a questão a seguir. Satisfeitos com a política de Carlos II contra a Holanda, os capitalistas ingleses não se sentiam, entretanto, contentes com a sua atitude, e ainda menos com a de Jaime II, em relação à França, que se transformara na mais temível concorrente da Inglaterra no comércio e nas colônias. A luta econômica contra a França, a luta por uma religião mais adaptada ao espírito capitalista, provocaram a Revolução de 1688, que é a Revolução Gloriosa. Sobre a Revolução Gloriosa, pode-se afirmar que ela, aí aqui letra D, representou uma derrota da teoria do direito divino e um triunfo da teoria do contrato entre soberano e povo. É importante a gente perceber aí, aquela ideia foi que a gente falou aqui, até a gente falou, eu falei aqui na sala, eu falei na sala de aula e falei aqui no vídeo, quando o Carlos I morre, se levanta a cabeça dele e fala, o sangue deles é vermelho. A gente falou aqui, é um acontecimento que vai desestruturar as monarquias no mundo inteiro. Aquela ideia do poder divino do rei cai. É um rei que está sendo julgado, condenado e executado por um tribunal de comuns, ou seja, de pessoas comuns, pessoas que não são nobres, que não têm o sangue azul, não são ungidos, não são escolhidos. Então é importante entender isso. O caráter divino aí é quebrado. Tranquilo? Foi. Número 7. O ERG 2009, modificada. Vamos lá. O rei é vencido e preso. O parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o exército. A intransigência de Carlos, a radicalização do exército, a inépcia do parlamento soma-se para impedir essa saída moderada. O rei foge do cativeiro, afinal, uma nova guerra civil termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical. Os presbiterianos são excluídos do parlamento, a Câmara dos Lordes é extinta, o rei decapitado por traição e seu povo após um julgamento solene sem precedentes. Proclama a República. Mas essas bandeiras radicais são tomadas por generais independentes, Cromwell atesta, que as esvaziam de seu conteúdo social. Beleza, então você viu aqui, o golpe, os generais, a tomada e o assassinato. Ele vai falar, a saída moderada, a tentativa de se criar uma negociação, ela acaba se quebrando aqui por causa disso. Tranquilo? Vamos lá. O texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa do século XVII, a Revolução Puritana. A partir daquele acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência republicana, sob a liderança de Oliver Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, destaca-se a decretação do primeiro ato de navegação. A determinação do ato de navegação consistia em, a gente falou aqui, a Inglaterra proíbe que seja feito qualquer comércio, compra e venda de mercadorias que não fosse feito com navios ingleses. Então, se você quisesse vender para a Inglaterra ou comprar da Inglaterra, esses produtos tinham que chegar e ir através de navios ingleses. Com isso, fortaleceu a marinha inglesa, se transformando na época na marinha mais poderosa do mundo. Vamos lá, não permitia que nenhuma embarcação estrangeira atracasse no litoral inglês. Pronto. Então aí você quer
fazer transporte de mercadoria via navios, você vai ter que fazer isso através, né, de empresas inglesas. Daí fortaleceu o transporte naval inglês. Foi até aí, gente? Vamos lá? Vamos lá então, galerinha. Agora a segunda parte aí da nossa apostila, a segunda atividade. Vamos lá. Número 1, Unesp. A superioridade da indústria inglesa em 1840 não era desafiada por qualquer futuro imaginável. E esta superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e os gêneros alimentícios fossem baratos. Isso não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que considerava um resultado de sua política que as críticas foram quase silenciadas até a depressão da década de 80. Vamos lá então. Para a gente entender aí, para você manter aí um comércio e trazer essas mercadorias para a Inglaterra, vamos lá então. Para você manter um comércio e produzir e trazer as mercadorias, matérias-primas para dentro da Inglaterra, lembra que a Inglaterra agora está industrializando. Você precisa que esses produtos sejam baratos, então eles sejam fáceis de você comprar. Então, como facilitar isso? Você tendo um mercado aberto, você fazendo uma economia aberta, um livre comércio. André, não consegui entender. Vamos lá. Se os produtos, vou dar um exemplo hoje. Vamos dizer que os Estados Unidos compre do Brasil soja e ferro, minério de ferro, que eles precisam para fazer os produtos dele lá. E eles vendem computadores para a gente aqui. Se os produtos deles não podem entrar aqui, se há algum embargo para o produto entrar, eles não têm lucro. A jogada já que eles têm um produto muito mais caro que o nosso, porque um computador é muito mais caro que ferro, que minério de ferro, e muito mais caro que soja, então, nesse livre comércio, onde os americanos podem vender qualquer coisa para a gente, e a gente pode vender qualquer coisa para eles, só que os nossos produtos são muito baratos e os produtos deles são muito caros, no final, eu te vendo um produto de R$1.000, e você me vende um produto de R$50. Ou seja, eu sempre vou ter lucro. Eu estou sempre ganhando nessa balança comercial. Deu para entender isso? Se você vende computadores e compra soja, você sempre vai sair disso com a soja e com muito mais dinheiro, porque o seu produto é muito mais caro, é tecnológico. Agora que você entendeu isso, agora vamos voltar para o nosso conteúdo. Aí vamos lá. O livre comércio, onde o governo não trava entrada e saída de mercadoria, para a Inglaterra, que agora está industrializada e é força, é vantagem. É o que ele está querendo dizer aqui para a gente. Percebeu? Então agora vamos fazer comércio com o mundo todo. Vamos abrir as portas para o mundo todo. Por quê? Porque a gente está em vantagem. Se a gente estivesse em desvantagem, aí tudo bem, mas a gente está em vantagem, então vamos abrir o comércio. Porque tudo que os países têm para vender para a gente são muito mais baratos do que nossos produtos para eles. A gente sempre vai ter uma balança comercial favorável para a gente. Tranquilo? Então vamos lá. Aí aqui a resposta, o livre comércio no relacionamento entre as navegações. Então você percebe aí que agora com a Inglaterra industrializada, vendendo produtos tecnológicos, agora vamos fazer um mercado aberto. Agora você pode trazer suas mercadorias, porque a minha é mais cara, eu vou vender para vocês, vocês vão consumir as minhas mercadorias, mas mesmo eu consumindo as suas, eu ainda saio no lucro. Tranquilo? Vamos lá. O EL 2018. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi... Aí nós falamos aqui, essa grana toda é resultante de quê? De toda essa estrutura naval de venda de produtos para as colônias, para os países periféricos, os países mais pobres. A gente falou aqui, a maior parte da venda de escravos na América foi feita com navios ingleses. Os traficantes de escravos da América enriqueceram, eram ingleses. Esse dinheiro vai ser todo investido
o quase todo, investido na industrialização. Tá? A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. É essa aí. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá, então? Vamos lá, galera, então. Número 3. Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se adequa à sua interpretação. Vamos lá. A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado. Foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes. Ele está falando aqui sobre o motor a vapor. A mecanização. Tudo ficou mais rápido. A sociedade acelerou muito. As coisas aceleraram muito através da máquina. Vamos lá. Beleza. O autor acentua o caráter prejudicial da máquina? Não. É a letra B. Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Então, na verdade, aí foi que ele fala aqui, ó, até a agricultura, ela foi importante. Você tem a mecânica ali, a gente falou sobre o desenvolvimento mecânico de ferramentas e tudo mais, nem mecânico, ferramentas na agricultura, que deu um boom na Revolução Agrícola, só que com a máquina, com a mecanização, essa aceleração de produção, de movimentação de pessoas, circulação de pessoas, mercadorias, e produção de mercadorias, ela acelerou de uma maneira antes nunca vista. Tranquilo? Vamos aí, número 4, Unemate. A Revolução Francesa foi, de fato, um conjunto de acontecimentos suficientemente poderoso e universal em seu impacto para ter transformado o mundo permanentemente. Metade dos sistemas legais do mundo está baseado na codificação legal que a Revolução implantou. A Revolução Francesa deu aos povos a nação de que a história pode ser mudada por sua ação. Deu-lhes também o que até hoje permanece como a mais poderosa divisa jamais formulada para a política da democracia e das pessoas comuns, que ela inaugurou: liberdade, igualdade e fraternidade. O Eric Hobsbawm aí. Vamos lá. Que país latino-americano teve sua independência influenciada pela Revolução Francesa? Isso é mole, a gente bateu o papo aqui na sala. Vimos aqui no vídeo, o Brasil. Tá aí, ó, Brasil. A gente falou aqui, ó. Aqui no Brasil foi a Inconfidência Mineira com Tiradentes. Influência aí da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Esses acontecimentos aí vão influenciar diretamente aqui no Brasil. Aqui, ó, nós temos a Declaração, dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791. Aqui, você lendo aqui, você vai ter aqui diferenças aqui. Quais são as diferenças aqui principais? Enquanto os direitos, a Declaração do Direito do Homem aqui, ele está usando no sentido da espécie humana, do homem no sentido geral, genérico, o ser humano. Aqui é o direito do ser humano e do cidadão. Então, ele está discutindo uma coisa mais geral. Aqui, está tentando dar ênfase aos problemas da mulher. Mas em momento nenhum está querendo dizer
que a mulher é diferente do homem, assim, tem privilégios de direitos referentes ao homem. Ela só está tentando aí para uma sociedade machista em que ainda a mulher era colocada em segundo nível, tá? Mas em momento nenhum ela está discutindo aqui que a mulher teria mais privilégios que os homens. Dá uma lida no texto, você vai ver que não tem nada disso. Então aqui, compare as duas declarações e assinale a alternativa que identifica a principal diferença entre os textos das duas. Colocamos aqui, o texto de 1789 defende direitos universais, sem explicar a questão do gênero, homem e mulher. Enquanto o texto de 1791 defende a igualdade de direitos entre os gêneros, reivindicando a atuação feminina em assuntos considerados masculinos, como política e os negócios. Percebeu? Em momento nenhum está colocando a mulher acima do homem, nada disso. Mas ela está tentando aí, pro problema dos gêneros aí. Tranquilo? Então aí a letra E. Vamos lá? Número 6. Unime, na Bahia. Durante a Revolução Francesa, em 1789, foi aprovada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. No contexto histórico da época, esse documento, letra C, estabeleceu novas condições de produção, tornando mais justa a relação entre capital e trabalho, colocando o ser humano, todos os seres humanos como iguais, dizendo que cada um tem direito de conseguir mais através da sua própria luta, da sua própria conquista, direito de poder crescer, de uma igualdade no trabalho, e está discutindo essa possibilidade aí que a gente falou. Cara, o burguês agora, ele pode crescer, porque mesmo você ficando rico antes, o nobre era nobre, burguês era burguês. A gente falou isso aqui na aula da gente, agora não, agora são todos iguais. Então, o direito de produção, de riqueza, né? Aí coloca aberto para que você possa crescer também. Belezinha, então, galera, fechamos aí os nossos exercícios da apostila. Estamos com tudo aí, vimos os vídeos, corrigimos aí as questões. Agora, tranquilo, dá uma revisada em tudo aí. Se tiver alguma dificuldade, me procura na plataforma. Ou então dá uma revisada aí no vídeo, né? Porque se eu tiver alguma dúvida. Gente, vamos dar uma estudada, faz a prova com calma, tranquilo, tá de boa, estamos fechando o ano, tá? Qualquer coisinha aí, estamos aí. Gente, beijão, beijo no contatinho.